A minha tarefa hoje é falar sobre a saúde e a mediunidade. Eu queria chamar a atenção de uma coisa que é uma impressão minha. Primeiro, a gente está muito ancorado na questão biológica quando a gente fala de saúde. E a saúde é muito mais do que o bem-estar físico, né? A gente está muito ancorado nas questões biomédicas e a gente se esquece do resto. Então, a gente tem trabalhado isso, né, nas AMEs. A gente tem tentado refazer o conceito de saúde. E a gente utiliza como referencial o conceito trazido por Emmanuel, através de Chico Xavier, que saúde é a perfeita harmonia da alma. E quando a gente tem a saúde como perfeita harmonia da alma, é fundamental que a gente avalie a questão espiritual, né? Então, eu sempre uso como exemplo a seguinte pergunta. Quem aqui, não precisa levantar a mão, até porque eu não estou enxergando que está a luz, eu estou vendo só um escuro aí. Quem daqui não toma um remedinho? O pessoal que já passou dobrou o cabo da Boa Esperança, sempre toma um remedinho. Quem aqui que não toma um remedinho para pressão, não toma um remedinho para o colesterol, não toma um remedinho para dormir de vez em quando, ainda mais nessas épocas de transição planetária, né? E você que toma esse remedinho, você é doente? Para a medicina você é. Se você toma um comprimidinho para pressão, você tem uma doença chamada hipertensão arterial sistêmica. Se você toma um remedinho para o colesterol, você é um dislipidêmico. Olha que bonito, não é? Então, isso significa que você é doente? Não. Então, saúde não é apenas, né, a ausência de doença física, e às vezes você é saudável com a doença física. Então, primeiro, nós estamos extremamente ancorados nessa questão da saúde. E a segunda coisa, nós estamos extremamente ancorados, quando a gente fala de mediunidade, ao fenômeno. Eu tenho visto muitos confrades espíritas que falam de mediunidade insistir que nem todos somos médiuns. Eu fiz um levantamento no livro dos médiuns, tem 9 citações em que ele fala especificamente, diretamente, que todos somos médiuns. Então, a minha pergunta é a seguinte: você nunca viu um espírito, você nunca ouviu um espírito, você nunca conseguiu mover, não teve nenhum poltergeist na sua casa, mas você nunca teve um sonho com alguém que já morreu, ou um sonho premonitório? Mas você nunca se inspirou? Você nunca teve uma ideia genial? Você nunca suspeitou que essa ideia genial não é sua? Não é? E intuição? Você nunca teve intuição? Nunca o seu anjinho veio falar na sua orelha, não faz isso, olha, toma cuidado? Nunca, né? Então, a mediunidade, ela é uma função biológica, ela é uma função fisiológica, e ela tem vários níveis. A gente vai falar disso no domingo de manhã. Ela tem vários níveis possíveis, mas todos os seres, eu vou um pouco mais além até, se vocês me permitirem, não vou falar os seres humanos, os seres vivos, que têm individualidade, têm algum grau de percepção do plano espiritual. E, portanto, são médiuns. A gente se ancorou na mediunidade fenomenológica. A gente se ancorou na mediunidade que produz alguma coisa palpável, que produz uma carta com informações que ninguém poderia ter tido, que produz informações sobre alguma entidade que aparece ou desaparece, e que a gente depois pode comprovar que realmente as chances daquilo ter acontecido são muito fortes. E aí a gente acaba esquecendo que a mediunidade de todos nós, ela não é fenomenológica, ela é mental, ela é psíquica, e ela faz com que todos nós que estamos aqui, de uma maneira ou de outra, estejamos ligados ao plano espiritual. E se o plano espiritual está confuso, agitado, nós vamos perceber isso de alguma maneira. A grande vantagem que os espíritas têm é que hoje, pesquisando sobre mediunidade, a questão
física da mediunidade, porque a questão espiritual e psíquica está toda pronta, dada de bandeja por Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Agora a gente está dando um passo adiante para entender o que é que acontece com o corpo do médium quando ele está em transe mediúnico. Quais são as alterações hormonais, as alterações neurológicas que podem estar acontecendo com aquele indivíduo? E isso faz com que a gente consiga perceber como que a mediunidade comum, que foi chamada por Herculano Pires de mediunidade estática, e que é a que todos nós temos, como ela pode influenciar a nossa saúde, principalmente a nossa saúde mental. E, obviamente, como a própria medicina já sabe, quando a nossa mente adoece, é uma questão de tempo para o nosso corpo adoecer. A medicina psicossomática já estuda esse assunto há muito tempo, mas, infelizmente, eles se limitam a estudar também os resultados, as consequências. Eles não se aprofundam nos mecanismos que geram essa doença. Como que você, triste, adoece fisicamente? Né? Qual o caminho que a tua tristeza, a tua emoção, percorre para chegar nas tuas células? E a gente tem, de novo, um outro tesouro fantástico para trabalhar isso, que é a obra do André Luiz. Então, nós, espíritas, temos essa responsabilidade de sermos os guardiões de informações extremamente importantes para a humanidade. E nós estamos trabalhando dentro do Espiritismo para revelar essas verdades e entender, dar um passo adiante através do conhecimento científico. Tá, então vamos falar um pouquinho da história. Como a gente vai falar de mediunidade e saúde mental, a gente vai falar um pouquinho da psiquiatria e a mediunidade. Então, até o século passado, parecia senso comum para a psiquiatria, para os médicos, que a psiquiatria tinha surgido justamente para tratar, para combater o obscurantismo religioso. Na verdade, a medicina moderna, ela suplantou muitas crendices, não é? A chamada medicina científica, ela veio para substituir alguns rituais que eram utilizados tanto na questão espiritual como na questão de saúde. Isso começou com as civilizações mais primitivas, em que o pajé era ao mesmo tempo o médico e o sacerdote, né? E não é muito diferente hoje. Vocês vejam que os hospitais, eles nasceram da Igreja Católica. E mesmo hoje a gente tem as Santas Casas, por exemplo, que são fortemente ligadas, são instituições inicialmente religiosas que depois desenvolveram a medicina. Então, muito foi falado sobre isso, por esse modelo da psiquiatria que vinha para suplantar essas crendices, né, que estavam ligadas à religião. E a religiosidade em si, todo mundo acho que sabe disso, já ouviu falar, ela era vista como um fator de alienação das pessoas, né, e, portanto, combatida pelos cientistas. Tem muita gente que está nessa vibe ainda, né? Não percebeu que virou a página, mudou o disco e eles ainda estão falando a mesma coisa. Quer dizer, a própria ciência já confrontou isso e coloca hoje a inexorabilidade da existência do espírito, né? Então, isso daí é uma coisa que a gente precisa falar o tempo todo para as pessoas começarem a se convencer ou se acostumar com essa ideia, né? Então, o próprio Freud falava que as experiências místicas significavam um desamparo infantil, regressão ao narcisismo primário. Outros autores descrevem essas manifestações como quadros psicóticos borderline. Aliás, bem recentemente, é que a Sociedade Americana de Psiquiatria passou a chamar a atenção dos psiquiatras que nem todo quadro dissociativo é patológico. Você sabe o que é um quadro dissociativo? É o que acontece quando você está em transe mediúnico. O transe mediúnico é um quadro dissociativo. Você está falando como se fosse outra pessoa, não é? Você está vendo coisas que ninguém vê. Então você dissociou a sua personalidade. O quadro dissociativo é uma das características mais importantes das psicoses,
que são os transtornos psiquiátricos mais graves. E como o médium era visto como um dissociado, ele era considerado e tratado como um psicótico. O DSM-4 veio chamar a atenção que nem sempre esses quadros dissociativos são patológicos, que eles podem, dentro de um contexto religioso, eles podem ser considerados saudáveis ou efeitos ligados à questão espiritual. Em nenhum momento o DSM-4 admitiu a existência do espírito ou da mediunidade. Eles estão bem longe disso. Mas eles já fizeram um grande avanço quando eles colocaram que nem todo médium é louco, apesar de todo louco ser médium. Então, distúrbios do lobo temporal, quadros histéricos, e chegaram a colocar como um perigo para o indivíduo e para a comunidade. Hoje em dia, é muito chique ser espírita. Depois do último censo, que a gente soube que a gente era o terceiro maior grupamento religioso do Brasil. Aliás, com 2%, e o Mário Pérez fez um levantamento mais recente que deu 8%. Então, nós já somos 8%. Segundo, que os espíritas são os que têm maior número de anos estudando. Então, a gente é mais culto. E segundo, que tem o melhor poder aquisitivo. Nós estamos chique demais. A gente é inteligente, culto e rico. Não é? E aí agora todo mundo quer ser espírita. Mas eu queria ver ser espírita na época em que era proibido, que se você estivesse fazendo uma reunião mediúnica, você era preso. Não é? Essa época é que eram os heróis. Hoje a gente só está surfando na onda. Então, foi considerado como uma coisa extremamente nociva. No Brasil, tem um livro chamado Espiritismo e Loucura, de Coelho Franco Filho, que foi publicado em 1931. E ele diz lá no livro dele que depois da sífilis e do álcool, o espiritismo é o maior fator de alienação mental. Você vê que a gente não tinha essa moral toda nessa época, Depois, ele diz que ele propõe que se queimassem todos os livros espíritas. Ele não sabia do auto de fé, Depois que queimaram os livros espíritas em Barcelona, foi aí que estourou o espiritismo, É só você queimar um livro ou proibir um filme que todo mundo quer assistir, Então, podia ter queimado, ia dar certo. Fechasse todos os centros espíritas e de candomblé que infestavam o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo ocidental. Ele dizia que o misticismo e a loucura se acham muito fundidos, juntos, que não se podia destacar um do outro. Pacheco e Silva, que prefaciou o livro sobre o assunto em 1939, dizia que, e em tese de doutorado, também feita no Rio de Janeiro, ele concluía que o médium espírita é um embusteiro ou um alucinado passível de internação e tratamento médico especializado. Você vê que o problema dele não era nem com a mediunidade, era com o espírita, Porque tinha que ser médium espírita, tá certo? Eu queria saber como é que ele reencarnou, esse doutor. A psiquiatria brasileira, falando sobre a mediunidade, falava da tendência a tomar atitudes discriminatórias, e agressivas, como as prisões, que eu já falei, e internações com tratamentos, tratamentos desnecessários. Isso ainda acontece hoje, viu, pessoal? Eu tive uma paciente em Santos ainda, que ela era evangélica, de família evangélica, era médium, uma mediunidade ostensiva, dinâmica, e ela falava que via as pessoas mortas, e ela foi... Primeiro tentaram exorcizar ela, não conseguiram, levaram ela para o psiquiatra, e ela ficou internada, tomou eletrochoque, e ficava dopada o tempo inteiro. E mesmo assim, essa mulher não perdeu a sanidade mental, veja. E quando eu expliquei para ela o que era a mediunidade, falei que ela não precisava contar mais nada para ninguém, aí ela ficou boa. Parou de tomar remédio. Ela falou, o que eu faço com eles? Eu falei, olha, você que sabe, eu conversa com eles, vê o que eles querem, ou finge que não está vendo. Agora, não conta para ninguém. E ela ficou um bom tempo bem, até que ela foi reinternada pela família, porque toda quarta noite ela sumia e ninguém sabia onde ela ia. E um dia resolveram seguir ela, ela estava fazendo o curso de treinamento mediúnico no centro espírita. Aí internaram ela como louca de novo, Então, a gente precisa ter cuidado com essas coisas, porque a mediunidade, ainda mais agora,
a Federação Espírita Brasileira encomendou um livro que eu julgo bastante importante, que foi feito pelo Dr. Arismar e pelo Dr. Fernando, que são, o Fernando é neuropsiquiatra, falando sobre mediunidade em crianças. Então, é um ponto muito importante a gente entender isso e aprender a lidar com isso, porque a mediunidade está se manifestando mais cedo, a gente está vendo mais crianças, e se elas não forem bem orientadas nessa fase inicial, elas correm um risco maior de desequilíbrio mental, social e assim por diante, né? Então, ainda hoje tem alguns grupos que combatem as práticas mediúnicas, né? E que argumentam que são fonte de psicopatologia. Bom, então, se você é médium, você pode ser ou um enganador, né? Um desajustado e um insano. Eu não vou nem perguntar se você se sente assim, porque eu, por exemplo, me sinto os três. Cada dia eu sinto um pouco mais de cada um, porque eu acho que, né, de médico e de louco todo mundo tem um pouco, né? E de médium todo mundo tem bastante. Então, dependendo muito de como a gente está, das nossas condições psíquicas, muitas vezes a gente se sente um pouco assim, mas não é uma verdade, né? O que hoje mudou? O que a ciência nos diz hoje? Então, o que a gente já sabe? Que experiências espirituais têm um efeito contrário àquela que era atribuída, ou seja, maior envolvimento espiritual tem melhores níveis de saúde mental e também de saúde física, tá? Hoje já é uma coisa certa em medicina que as pessoas que têm fé, as pessoas que têm uma crença espiritual, elas vivem mais, vivem melhor, adoecem menos e quando adoecem se recuperam mais rápido. Por conta dessa notícia, que tem vários artigos científicos e já é um dado bem consolidado, os convênios, as empresas de saúde estão incentivando os seus associados a se espiritualizarem. E a indústria farmacêutica está fazendo um esforço enorme para descredenciar isso, para dizer que isso é tudo mentira. Por quê? Porque quem ganha e quem perde. Quer dizer, se você acredita em Deus, você vai se internar menos, e se você se internar, você vai embora mais rápido, então é bom para o convênio. E se você vai viver mais e bem, isso é bom para o convênio, você vai ficar mais tempo pagando e vai gastar menos. Agora, o que é que nós, dentro da área da saúde, precisamos fazer? A gente precisa incentivar, por quê? Porque já é certo que as pessoas precisam se espiritualizar para viverem melhor, tanto psíquica, mentalmente, como biologicamente, fisicamente. Então eu coloquei alguns artigos, Lotufo, o Dr. Kenning, que é um dos mais importantes pesquisadores dessa área. Alguns estudos realizados nesses últimos 10 anos deram conta de que a experiência extrasensorial dissociativa, que é essa, como eu expliquei para vocês, o quadro dissociativo, que é típico do médium, e as alucinações, são comuns na população geral e não trazem nenhum tipo de transtorno psiquiátrico, não significam transtorno psiquiátrico. Eu diria um pouco diferente com relação à alucinação, porque hoje o Departamento de Psiquiatria da AME Brasil, ele tem colocado isso com bastante segurança. É muito fácil você perceber o que é uma alucinação e o que é uma visão mediúnica. Então, o quadro alucinatório é um quadro patológico, mas a dissociação, ela pode ser patológica ou não. E aí, o psiquiatra, de posse desse conhecimento, ele vai conseguir fazer esse diagnóstico diferencial. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos em 91 e no Canadá em 92 revelaram que mais da metade da população relata ter tido episódios de experiências extrasensoriais. É impressionante o número de relatos que as pessoas fazem e que elas se assustam quando acontece, e depois elas tendem a menosprezar. Então, eu tinha um amigo materialista, ateu, que ele tinha quadros de desdobramento quase todas as noites. E ele conseguia ir em lugares distantes, em cidades diferentes da que ele morava, ele entrava em contato com as pessoas lá,
na casa dessas pessoas, via coisas que estavam acontecendo lá, depois voltava e dizia que era tudo sonho, que não tinha acontecido nada daquilo. Né? Mas você não previu que isso ia acontecer? Coincidência. Então não adianta, quando uma pessoa está convicta de alguma coisa, não gaste a sua saliva, nem perca o seu tempo tentando mudar a opinião dela. Né? A única pessoa que pode mudar a sua opinião é você mesmo. E isso vai acontecer com a experiência e com as conclusões que você vai tirando ao longo do tempo. Né? Se você quer que alguém mude, ou se você quer influenciar uma pessoa, não fale nada, faça. Né? Seja você uma pessoa melhor. E aí isso vai acabar fazendo com que as pessoas olhem para você e para suas crenças com um interesse legítimo. Né? Hoje, essas constatações levaram a Associação de Psiquiatria Americana a trocar o DSM-4, como eu já falei para vocês, dizendo que existem situações não patológicas, ainda que dissociativas. Tá? Eu trouxe aí alguns exemplos de artigo, né, falando sobre mediunidade, né, esse daí de 2008, por exemplo, e é com o Alexander Moreira. O Alexander, ele fez a tese de doutorado dele estudando médiuns espíritas da cidade de São Paulo. Não só para estudar a condição da dissociação, do quadro dissociativo durante o transe mediúnico, como também para fazer uma leitura da saúde mental dessas pessoas. E ele concluiu que elas não só eram saudáveis mentalmente, como elas eram mais saudáveis que a população geral. Então, entre nós aqui, eu penso o seguinte: quando você vai para uma mesa mediúnica, você senta para fazer um trabalho de desobsessão, você tem ali os seus 15, 20 minutos de loucura, não é? Aí você se equilibra. Né? Um médium, quem é médium sabe disso. No dia do trabalho mediúnico, você já levanta com os caras todos pendurados no seu ombro, não é? E aí, na hora da reunião mediúnica, é que você descobre por que você estava tão irritado, por que você estava tão lábil, querendo chorar, por que você está... Porque aí eles vêm. Então, você é como se fosse um plug. E você vai se conectando. E aí, na hora da reunião mediúnica, você dissipa esses espíritos que vão ser auxiliados e aí você vai tocar a sua vida. Você sai leve, né? Você entra e sai leve. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu estava na Alemanha, em Munique, e tinha acabado o congresso, e a gente tinha mais um dia em Munique para depois pegar o avião. E era o dia de finados lá, na Alemanha. E o grupo espírita que estava me acolhendo lá em Munique, eles têm um trabalho de todo ano, no dia de finados, eles iam para Dachau, o centro o campo de concentração, para fazer uma prece lá. E eles me convidaram, nós fomos. E eu nunca tinha ido no campo de concentração, não tinha nenhuma vontade de ir, mas foi interessante. Eu não senti nada, não vi ninguém, mas eu fiquei triste de ver aquilo. Né? Muito bem, fizemos a reunião, a gente fez a prece, deu tudo certo, e eu vim embora. 3 dias depois, eu estava na mesa mediúnica, no Maria Modesto Cravo, lá em Campo Grande. E aí se manifestou um espírito que dizia que estava se escondendo dos alemães. E eu não tinha falado nada para ninguém. Depois veio um outro que falou que ele e mais 10.000 companheiros estavam juntos ali, com medo de sair dos buracos para não serem torturados e mortos pelos alemães. E aí o dialogador, sem ter a menor noção do que estava acontecendo, dialogou e conseguiu amparar esses 10.000. Depois que acabou a reunião, eu fiquei pensando, o avião deve ter gasto mais gasolina para vir de lá para cá, não é? Eu trouxe na bagagem 10.000 espíritos. E fiquei pensando o seguinte, eles devem ter pensado lá, o pessoal da espiritualidade, olha, aproveita esse cara que ele vai para o Brasil. E lá o pessoal tem o know-how, né? Aqui na Alemanha não, são grupos pequenos, com dificuldade. E aí puseram na minha bagagem 10.000. Né? Então eu fico pensando nisso, a importância do médium, né? A importância do trabalho mediúnico e da orientação espírita, que faz com que este médium encontre informações necessárias para que ele se desenvolva
e mantenha a sua saúde mental e, consequentemente, a sua saúde física equilibradas. Então, ele fala aqui da diferença dos médiuns espíritas brasileiros, né? Esse daí é o trabalho que ele publicou por conta da tese de doutorado dele, que foi defendida na USP, em São Paulo. E ele estudou 24 médiuns na cidade de São Paulo. Tá? Muito bem. Esse outro trabalho, feito em 2007, é um modelo, eu trouxe ele para citar, porque é um modelo bastante interessante de triplo cego. Né? Geralmente a gente faz duplo cego. O duplo cego é que quem está avaliando o resultado não sabe qual é o grupo. E muitas vezes o paciente também não sabe de qual grupo ele participa. Então ele pode receber placebo ou pode receber o remédio e ele não sabe. No triplo cego é bastante interessante porque esse modelo, que quem começou, pelo que eu saiba, o primeiro artigo que eu li sobre isso era do Dr. Gary Schwartz, da Califórnia. E ele faz o triplo cego, ele pega o médium e quem vai receber a carta ou a comunicação não é a pessoa que tem o parente desencarnado. É um representante que também não conhece a pessoa. Então, você veja assim, o médium ele vai receber uma mensagem de um parente de A, da pessoa A. Mas a pessoa A não vai encontrar o médium. Quem vai é uma pessoa B que não conhece nem o médium e nem a pessoa que vai receber a mensagem. Né? Inicialmente, se você mostrar isso para um cético, ele vai falar, tudo bem, não vai dar nada certo. Deu diferença. Né? Da primeira vez não deu uma diferença grande, mas aí o Dr. Gary Schwartz percebeu que ele dependia da sensibilidade do médium. E aí ele conseguiu, através de outros estudos, identificar os médiums mais importantes, e esses médiums conseguiram fazer as cartas serem endereçadas às pessoas especificamente. E ainda assim, quando a pessoa recebia a carta, vamos supor que era um parente meu que tinha desencarnado, eu recebia a carta, eu não recebia a carta que o médium mandou sozinha, eu recebia essa carta e mais 5 cartas que foram redigidas pelos pesquisadores, parecendo a carta inicial, para ele escolher qual delas ele achava que era para ele. Ou seja, né, isso é que é ciência, né? Você dificulta, você não facilita. Para quê? Para que quando der o resultado, você não tenha dúvida que aquilo é verdade. Então, esses trabalhos eu estou trazendo para vocês porque eles são extremamente importantes, né? Esse trabalho aqui do Dr. Gary Schwartz, né, que eu acabei de citar, e é muito parecido com esse outro trabalho, né, que também é um trabalho com duplo cego ou triplo cego. Então, o que é mediunidade, afinal de contas, né? Primeiro, aquilo que eu coloquei para vocês. Mediunidade não é fenômeno só, tá? Não é só fenômeno. Então, todo mundo acha legal poltergeist, mas também quando acontece, sai todo mundo correndo, né? Tu não tem medo. Eu acho engraçado isso. Outro dia eu fui falar sobre morte no centro, as pessoas, não vamos falar disso, não. Como assim? Não é? A gente não fala de morte, a gente fala de desencarnação. Desencarnação pode, morrer não. Né? Mas assim, o Chico avisou, morrer é fácil, duro é desencarnar. Então você tem que ter medo de desencarnar, não de morrer. Né? Porque morrer é só dar um tiro na cabeça que você morre, mas desencarnar não vai ser bem fácil se você der o tiro na cabeça. Né? Então, essas coisas precisam ser discutidas. E a mediunidade também precisa ser discutida. Né? Então, ela está presente em todas as épocas da humanidade, e agora com os trabalhos do NUVET. O NUVET é o Núcleo de Medicina Veterinária da AME Brasil. E a doutora Irvênia, que esteve aqui recentemente, ela é a líder desse grupo. E ela tem estudos muito interessantes sobre mediunidade nos animais. E a gente precisa estar atento para isso também. Então, Sócrates ouvia o seu Daimon, Moisés, Paulo de Tarso, São Francisco, Maomé, todos tinham descrições de comunicações mediúnicas. As pitonisas do Egito e assim por diante. Né? Na passagem do século XIX para o XX, os pesquisadores começaram a estudar isso e eu fico pensando, né? Eu não sei essa resposta, mas Pierre Janet, William James, Myers, esse pessoal todo fez pesquisas de peso sobre mediunidade.
E aí, parece que entrou num ostracismo, a gente entrou numa zona neutra, assim, escura, e agora que está sendo retomado, né? Então, as pesquisas que eu tenho visto sobre mediunidade, especificamente sobre mediunidade, elas têm 10 anos ou menos, né? Então, parece que essa onda do século passado, em que os psiquiatras e os médicos combatiam a mediunidade, elas retardaram um pouco as pesquisas nessa área. E agora que nós estamos prontos, né, elas vão começar a se desenvolver de novo. Então, Karl Jaspers, ele fala que, além da importância no diagnóstico diferencial das psicopatologias, o estudo e entendimento da mediunidade deve ampliar o conhecimento do psiquismo humano. Você veja que os grandes gênios, eles não perdem a visão, né? Eles não perdem o foco, eles estão sempre prontos para perceber e para falar as coisas mais importantes. Jung, que era médium, né, ele dizia que não vou me comprometer com a estupidez em voga de considerar tudo que não posso explicar como uma fraude, né? Então, isso é uma outra frase importante do Jung, quando ele era criticado, quando ele falava sobre a questão da espiritualidade, da mediunidade. Então, você não é insano, nem fraudulento, mas também não é santo, né? Então, eu sempre falo do movimento pendular. A gente sai de um extremo e vai para o outro. Então, nem um extremo é legal, nem o outro. O lugar do meio é sempre o melhor lugar. É o lugar do equilíbrio, né? Então, se você tem mediunidade mais aguçada ou não, isso pode expor você mais ou não ao que está acontecendo no ambiente. E aí, essa é a característica da mediunidade que liga ela de uma maneira tão forte à psiquiatria e liga ela de uma maneira tão forte à questão espiritual. Por quê? Porque o que vai fazer diferença, mais do que a aptidão que você tem, né, que é consequente dos arranjos sinápticos, dos arranjos dos circuitos neurais que tem no seu cérebro, mais do que isso é em que você pensa, o que é que você sente. Se você é uma pessoa raivosa, irritada, você entra num padrão vibratório que vai atrair outras consciências que têm essa mesma vibração. E aí fica um alimentando o outro. E você vai ter dificuldade de sair disso. Se você é uma pessoa bem-humorada, se você é uma pessoa otimista, você vai limpar, você vai higienizar a sua psicosfera. E vão se aproximar de você espíritos que também comungam essa mesma vibração. E aí você vai se reforçando, você vai se fortalecendo dentro dessa postura, né? Eu tenho uma amiga minha que estava criticando uma colega de trabalho e xingando a menina, dizendo que ela era insuportável, que ela era isso, que ela era aquilo. Eu falei assim, mas o que ela te incomoda tanto? Imagina, de manhã cedo, 7 horas da manhã, está rindo, feliz. Está sempre elogiando todo mundo, ela é insuportável. E eu fiquei olhando para ela, pensando assim, né? Quem que é insuportável mesmo, né? Depois eu fiquei com pena, porque pensa bem, você é tão infeliz que você se incomoda com o outro porque ele é feliz. Então você percebe como essa pessoa está num ciclo vicioso, ela está capturada em uma cápsula de pessimismo, de irritação, e ela não consegue se livrar disso, né? Tem uma passagem em que o André Luiz, eu não lembro qual livro, ele está com um orientador espiritual tentando dar auxílio para um jovem, e o jovem está sendo aliciado, né? Ele estava prestes a ser molestado sexualmente. E o André Luiz fala assim para o orientador, escuta, nós não vamos fazer nada. O orientador falou, nós estamos aqui para isso. E por que a gente não faz? Ele precisa pedir, ele precisa abrir o campo mental para a gente poder entrar. E na hora que o menino para pensar se é certo ou errado e pensa em Deus, eles entram e conseguem livrar ele da situação. Quantas e quantas vezes eles estão ali apostos, aliás, eles estão sempre apostos, esperando para te ajudar, e eles não podem te ajudar porque você não deixa, porque você prefere a companhia que você está acostumado, mesmo que ela seja ruim.
Quantas e quantas pessoas se sentem mais confortáveis, infelizes, porque elas acham que é o que ela está acostumada. Eu sempre fui infeliz, é melhor ser infeliz do que ser feliz e depois me decepcionar. Gente, para pensar. Não é assim que funciona. Então a mediunidade mantém você em contato com quem você escolher, é sintonia. Se você não gosta de assistir o Faustão, não pode pôr na Globo no domingo. Senão você vai ser obrigado a assistir o Faustão. Aí você põe e fica reclamando. O pessoal do Big Brother, né? Fica xingando o Big Brother. Meu, é só não ligar. Você não precisa assistir, ninguém está te obrigando a assistir. Então fica reclamando, para de assistir. Então para de ser igual essa minha amiga, de ter raiva de quem é feliz. E para de reclamar das coisas, porque na verdade você que convidou essas pessoas para fazerem parte da sua vida. E se você está infeliz, irritado, é por sua conta e risco, né? Essa é a melhor e a pior notícia que o Espiritismo dá. Está tudo na sua mão. É você que é o responsável pela sua vida, né? Então, essa questão de você ser uma antena, mas quem faz a sintonia é você. São escolhas. E são as suas escolhas. É você que vai decidir. Então, a multidão que estará ao seu redor, e é uma multidão, ela vai estar de bem ou de mal, dependendo de quem você escolher para estar ali com você. Então, a influência pode ser ruim e te trazer infelicidade e doença, ou ela pode ser boa, né? Lembrando da questão da saúde. Para a medicina materialista, o Chico nunca foi saudável. Ele era cego de um olho, ele tinha hérnia no abdômen, ele teve hiperplasia de próstata, ele teve todas as doenças que são passíveis de um ser humano ter. Mas ele morreu com aquela idade trabalhando, né? A doutora Marlene me contava que na época que ela ficou com o Chico, ele dormia de 2 a 3 horas por dia, porque ele saía do centro tarde da noite e ainda tinha que parar no orelhão para ligar para a irmã. Aí depois ele ia deitar para dormir 2 horas para levantar para ir trabalhar de manhã no outro dia, né? Quem é que aguentaria passar os 90 anos fazendo isso, né? Hoje em dia, ainda mais hoje em dia, que a gente está tão acostumado com o conforto que a gente é intolerante a qualquer desconforto, né? Outro dia foi uma espírita lá no meu consultório, ela está deprimida, mal, tudo está ruim. Aí dei um remédio para ela, ela voltou, esse seu remédio não me fez bem, eu passei mal, troquei. Ela falou, olha, esse seu remédio, eu já fico bravo quando fala que o remédio é meu. Não é meu, foi você que comprou, você que está tomando, ele é seu, não é? Aí pedi um exame para ela, uma endoscopia, ela ficou com dor na garganta. Aí pediu uma coluna, ela ficou com dor no ânus. Aí da outra vez que ela foi, eu falei, eu não vou mais pedir nada para a senhora, não vou mais dar remédio nenhum para a senhora. Ela falou, por quê, doutor? Porque tudo que eu faço dá errado. E vou dizer por quê. Porque a senhora não quer ficar boa. Aí a casa caiu, né? Mas é a verdade. E ela, espírita, eu falei, a senhora está indo no centro? Não, é muito longe. A senhora faz evangelho em casa? Quando dá, porque eu tenho sono, eu durmo. E eu que tenho que resolver sua vida. Eu faço evangelho, eu vou no centro e está difícil. Imagina ela que não faz nada. Entende? Então, as pessoas precisam assumir a rédea da vida delas, porque é elas que vão fazer as coisas acontecerem. E se você escolher a doença, vai ser a doença que vai vir para você. É isso. Então, toda vez que você adoecer, pergunta para você mesmo por quê. E se você não conseguir responder, você pergunta para você para quê. É mais importante você descobrir para que você adoeceu do que por que você adoeceu. No porquê, a gente geralmente tenta terceirizar a culpa. A gente tenta achar alguém que fez a gente ficar doente. E acha. Sempre acha. Se não tiver, a gente inventa. Não é? Agora, para quê? Qual é a mensagem? O que eu tenho a aprender com aquela doença? E aí, o processo vai ficar muito mais agradável, muito mais suportável, e você vai sair muito mais reforçado, muito mais saudável do que você estava antes do adoecimento, não é? Então, não se esqueça que você tem companhias, que essas companhias são convidados seus.
Então, a mediunidade não é uma psicopatologia, é uma função fisiológica. A mediunidade não é um fator gerador de doença mental, mas a mediunidade é um fator de grande influência sobre a saúde mental. Tanto pode te agravar, como pode te proteger. Vai depender do que você vai fazer com as suas faculdades. Não é? O que faz a diferença? Desenvolver a mediunidade? Então tem gente que fala assim, você é médium? Precisa desenvolver, precisa ir para o centro, fazer desenvolvimento mediúnico e trabalhar. Às vezes às vezes não. Vocês já pensaram se você fosse um evangélico e você fosse médium ostensivo? Você ia ter que virar espírita? Senão você ia ficar louco? Na verdade, o que você precisa é desenvolver a sua mente, o seu psiquismo. A mediunidade obriga você a manter a sua higiene mental. Né? Eu comparo isso com a obesidade. O último trabalho que saiu sobre a obesidade mostra que o obeso, 80% da causa dele ser obeso, 80% é genético. Então, você não é obeso só porque você quer, porque você come, porque você não gosta de fazer exercício. Está cheio de gente que come muito, não faz exercício, é magro. Minha avó chamava de magro de ruindade. Né? Come e não engorda. Por quê? Porque ele tem uma genética com uma taxa metabólica basal mais alta, ele não acumula gordura, ele é magro. Agora, o problema é que os outros 20% é hábito de vida. E se você tem os 80% para ser obeso, os 20% são a única coisa que você vai poder mudar. Porque aqueles 80% não tem jeito de você mudar. Isso exige de você uma disciplina muito maior que a dos outros. Você vai sentar, comer 1/5 do que o outro comeu, e aquele 1/5, como diz um amigo meu que é obeso, ele fala assim, só de eu respirar eu engordo. Né? Ele senta perto de uma batata frita, ele já engorda 500 gramas. Né? E é verdade. E aí ele se revolta, porque o outro está comendo. Mas por que é desse jeito? Por quê? Tem algum motivo. Né? Para quê? Para ele desenvolver a disciplina, para ele desenvolver a paciência. A mesma coisa o médium. Você tem mediunidade, isso é genético, não tem como você mudar. O que te sobra? A higiene mental. Te sobra o rigor com que você vai controlar os seus pensamentos, as suas palavras, os lugares onde você vai, as coisas que você faz, as companhias que você escolhe. Não é? Então, eu falo que eu tinha um mata-burro na minha pineal, que eu não via nada, não ouvia nada. E depois, com o espiritismo e frequentando a casa, eu comecei a aumentar a minha sensibilidade. E hoje eu consigo, às vezes eu vejo, eu tenho psicofonia. É meia boca, mas tem. Né? E eu tenho saudade quando eu não via nada. Era mais fácil. Eu aumentei o meu espectro, mas eu aumentei também a influência sobre mim. E às vezes eu fico mal, não tem nada acontecendo de ruim na minha vida, e eu já sei o que é. Eu estou conectado com alguém que de alguma maneira eu convidei para estar ali junto de mim. Não é? Então isso obriga você a uma disciplina. Então desenvolver a mediunidade não significa que você precisa obrigatoriamente trabalhar como médium, mas significa que você precisa estudar e entender o que está acontecendo com você, para você poder controlar o fenômeno. Não é? Então, tinha um médium que eu conheci, que ele era um umbandista, e ele foi procurar o espiritismo, por quê? Porque ele entrava em transe mediúnico sem controle nenhum. E o dia que ele estava fazendo compra no supermercado, e ele recebeu um preto velho no supermercado, e depois, quando ele voltou a si, estava um Deus nos acuda lá no supermercado, ele falou, não dá para levar minha vida desse jeito. Aí ele foi lá no centro onde ele frequentava para pedir ajuda e encaminharam ele para um centro espírita. Ele foi para o centro espírita para estudar a mediunidade. E aí ele começou a entender o que estava acontecendo com ele e ele começou a perceber. Eu sou um médium inexperiente, mas eu sei quando é meu, eu estou aprendendo a distinguir o que é meu e o que não é meu. Então vem um pensamento, eu percebo, não, isso aqui não é meu. Esse pensamento não tem origem em mim.
Eu estou entrando em contato com alguém. E quando você começa a perceber, separar isso aí, você começa a controlar o fenômeno, né? É igual andar. Todo mundo anda, mas tem gente que anda em cima de um fio e se equilibra no fio. É uma questão de habilidade. Então, se você tem a sensibilidade, você tem a obrigação de desenvolver a habilidade, porque senão você vai adoecer, que é o mesmo caso da obesidade, como eu já falei, né? Então, você não precisa melhorar a sua sensibilidade, você precisa aprender o que é que está acontecendo. Você precisa entender o fenômeno para ter maior controle sobre ele, né? Então, não é necessário que você seja um médium mais sensível. É importante que você seja um médium mais instruído, mais seguro, mais consciente do que está acontecendo com você. Agora, desenvolver o espírito é fundamental. E é por isso que você tem a mediunidade. Como é por isso que você é obeso, ou é por isso que você é careca, ou é por isso que você é baixinho. E é por isso que você tem as características que você tem. Por quê? Porque para você, neste momento da sua evolução, é a melhor situação para você desenvolver aquilo que está ruim em você, que você está precisando desenvolver, que você está precisando aprender. Não é? Então, a doença, como o próprio Jesus disse, quem precisa de médico são os doentes. Não é? A gente precisa estar atento para as nossas deficiências, porque elas são os nossos pontos de evolução nesse momento. São elas que vão trazer para a gente as experiências que a gente precisa para crescer, para evoluir. O que nos protege é a nossa capacidade de amar. Então, isso daí que é um grande desafio. Eu sempre digo isso, mas é uma verdade. Quando eu tive os meus filhos, principalmente o primeiro, e ele começou a crescer, e eu dava banho nele, eu via ele aprender a andar, aprender a falar, eu pensava assim, então é isso que é o tal do amor incondicional, né? Porque eu amo esse cara de qualquer jeito, ele pode ser quem ele quiser, eu vou amar ele sempre. Se precisar cortar o meu braço direito, eu corto para ele, não é? E eu vim pensando nisso, aí veio o segundo, depois veio o terceiro, mas aí eles entraram na puberdade, e eles viraram adolescentes. E aí eu descobri que meu amor não era incondicional, né? Quando eu tive vontade de jogar eles pela janela, né? Tinha vontade de apertar eles pelo pescoço. Então eu descobri que eu não era assim tão apaixonado, que eu esperava que eles fossem alguma coisa dentro da minha cabeça. Eu gerei uma expectativa. Então, se eu não consigo amar incondicionalmente os meus filhos, eu não consigo amar ninguém incondicionalmente, por enquanto. Mas esse é o exercício. Nós precisamos chegar lá. Porque esse amor, ele não tem nada a ver com a questão poética ou piegas, mas ele tem a ver com a força criadora e organizadora de tudo que existe, que é Deus. O amor é a ferramenta de trabalho de Deus. É a bússola que orienta toda a criação. E a gente entender isso, e mais do que isso, sentir isso, é muito importante. E no momento em que a gente estiver nesse ponto de conseguir amar incondicionalmente, a gente vai estar protegido de qualquer outra coisa. Porque pensa um pouco, o que é que te perturba? O que é que te desequilibra? É o que o outro faz com você? Não é. É a maneira como você reage ao que o outro faz com você. Não sei se vocês já perceberam isso. Por exemplo, leva em consideração a questão do filho. Se o teu filho está andando e ele tropeça e cai, você fica com raiva dele porque ele caiu? Não, ele está aprendendo a andar, você sabe que é natural que ele caia. Não é? Se ele fez alguma coisa errada lá, pegou uma canetinha e rabiscou a parede, não é? Você fica com raiva porque ele rabiscou a parede, você fica com raiva geralmente de alguém que deixou ele rabiscar, não é assim? Porque você sabe que ele não tem a noção de que aquilo é errado. Aí você vai ensinar ele, você vai ter toda a paciência do mundo. No momento em que o seu nível de consciência conseguir ver todos os seus semelhantes dessa maneira, você não vai ter raiva mais de ninguém. Se você não tem raiva, você não tem mágoa, você não vai precisar do perdão.
Que o perdão é o antídoto para a toxina gerada pela mágoa, pela raiva e pelo ódio, que na verdade nada mais são do que a ausência do amor. Então nós estamos aqui para aprender a amar. E essas situações, e principalmente a questão da mediunidade, ela empurra o médium para essa situação do amor incondicional, dele ser obrigado a estar bem com as pessoas que estão ao lado dele, para ele estar bem com ele mesmo. Ele descobrir que ele não depende de ninguém para ser feliz, a não ser dele mesmo. E que se ele estiver em equilíbrio, ele vai estar feliz e saudável. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase, um texto bastante longo até, mas que ela termina com uma frase que eu levo muito para mim. Ela diz assim: perceba que nunca foi entre você e os outros, sempre foi entre você e Deus. Não é? Onde é que está o reino de Deus? Está dentro de nós. Onde é que está escrita a lei? Na nossa consciência. Então você não precisa ir em nenhum lugar, você não precisa fazer nada, não precisa ir de ninguém para descobrir a verdade e o bem-estar de você mesmo. Eu digo que o Espiritismo é delivery. Não é? Você pode receber em casa, você não precisa ir na igreja, você não precisa pagar dízimo. Aliás, o pessoal até exagera, não paga dízimo, mas também não quer saber quem paga a conta de luz, não quer saber quem paga o aluguel da casa do centro. Mas assim, você não precisa, né? É só você olhar para dentro de você mesmo. Por que a gente vai no centro? Para a gente encontrar apoio, para a gente estudar junto, para a gente se esclarecer mutuamente. Mas tudo tem que acontecer lá dentro de você. E se você conseguir fazer isso, que a gente chama de reforma íntima, então a sua mediunidade vai te proteger, não vai te adoecer. Eu queria agradecer muito essa oportunidade. Eu espero que eu tenha trazido algum material para reflexão de vocês, né? E que a gente tenha um final de semana iluminado, que eu tenho certeza que vai ser, com esses oradores que estão aí, que vão trazer informações preciosas para essa função fisiológica que é a mediunidade, com profundas implicações espirituais e mentais. Muito obrigado.